Bom, agora o meu questionamento é para a professora Suzy. Professora Suzy, nós sabemos que na folha timbrada já consta o título do trabalho, do paper científico, que é a formação docente para o século XXI. Mas os alunos precisam criar um subtítulo para esse trabalho, para esse paper científico. Como escolher esse subtítulo? Boa noite, caros alunos. Boa noite, professores. Muito obrigada, professora Elaine, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Muitos dos alunos já conheço, já me conhecem dessa turma. É uma turma muito boa, é uma turma que assiste a aula, que lê mural de avisos. Continuem assim no TCC e aproveitem muito dos conhecimentos desses dois professores que vão acompanhar vocês agora no módulo 53, sobretudo a professora Elaine Patrícia, que vai fazer, então, todas as orientações do TCC. E aqui, a minha humilde contribuição, então. Bom, com relação à dúvida, ao questionamento, na verdade, do professor Jonathan, sobre a escolha do subtítulo. Vocês têm aqui, no curso de Pedagogia ED, um paper científico que já traz um tema, então, como foi mencionado, e a partir desse tema, vocês farão a escolha de um subtítulo. O que eu posso indicar para vocês? Primeiro, façam a leitura dos textos que são obrigatórios para que vocês construam, então, o texto de vocês. Afinal, vocês precisam ter um embasamento teórico para a construção de um texto, não é mesmo? Vocês estão dentro de uma academia, vocês não vão escrever no senso comum, e sim com base em autores, com toda a questão científica. Então, primeiro, vocês têm que compreender o que esses autores estão falando sobre esse tema que foi estabelecido no TCC. E aí, você faz uma aliança com aqueles conhecimentos que você já tem, porque com certeza você já sabe sobre formação docente, você já sabe sobre os desafios da docência, porque você já passou por disciplinas que discutiram sobre esses assuntos. Então, a partir desse rol de conhecimento teórico e prático que vocês foram acumulando ao longo do curso e agora na disciplina com uma fundamentação teórica mais aprofundada no tema, vocês vão pensar, ok, o tema é este, deixa eu voltar aqui para ver certinho, não falar errado, professora Elaine. O tema, título da produção textual da disciplina é Formação Docente para o Século XXI. Então, o que eu posso falar da formação docente para o século XXI? Tem vários aspectos. Eu posso falar sobre vários desafios, eu posso falar sobre as contribuições da formação aqui na graduação, eu posso falar sobre vários aspectos. E o que a gente vê ultimamente é uma aliança muito forte com temas que estão em pauta. E aí eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para esses aspectos. Quais são? Por exemplo, os desafios com relação ao Covid-19. Mas, gente, calma lá. Nós estamos passando por um momento, é um tema atual, é um tema que realmente retrata a formação docente, porque vai mexer com todos nós, vocês acabaram de passar por isso na formação do estágio 5, quem esteve comigo no módulo 52. Então, vocês viram todas as mudanças na formação de vocês por causa de uma pandemia, não é mesmo? Mas não temos referências bibliográficas para a gente se embasar. Tudo que a gente falar agora, nesse momento, vai ser com base em informações supérfluas, vai ser com base no senso comum, e não é isso que nós queremos aqui dentro da academia. Então, evitem esses temas que estão, assim, na pauta ultimamente, por uma questão de modismo. Não pensem em modismo, pensem naquilo que os autores estão retratando lá nos textos. Então, a professora Elaine disponibilizou ótimos textos, clássicos como Perrenot e outros autores que vão fundamentar muito bem essa discussão. Então, a minha sugestão é, leia esses textos, veja o que eles trazem, compare com a formação que vocês já tiveram ao longo do curso, teórico e prático, e aí sim, elaborem um subtítulo que tenha relação com esse tema e que não repita as mesmas palavras para não ficar uma coisa redundante, mas depois a gente fala sobre isso também. E a escolha do tema, ou melhor, do título, porque o tema já está estabelecido para todos. A escolha do título, eu costumo falar que é algo muito pessoal, é como a escolha do nome de um filho, né? É muito difícil a gente escolher o nome do nosso filho, então é algo pessoal, mas tem que também ter aquele senso, aquele bom senso, né? A gente não vai escolher qualquer nome para o nosso filho, não é mesmo? E quando o trabalho é em dupla, aí fica mais delicado ainda, porque ambos têm que concordar no nome da escolha, na escolha do nome. Pessoal, isso não é exclusividade do TCC aqui da pedagogia, ok? Eu passei por 2 processos de avaliação, um para entrar no mestrado, outro para entrar no doutorado, de uma outra instituição, e nos 2 processos foi me cobrado uma referência que eu tinha que ler, eu tinha que citar essas referências, não era uma só, tinham várias,
Dessas várias, 4 eram obrigatórias e eram textos enormes. Eu tinha que ler o livro inteiro, fazer a citação desses 4 e os demais eu poderia escolher. Mas todos estavam relacionados à linha de pesquisa a qual eu me candidatei. Então, eu queria fazer o meu mestrado e meu doutorado numa linha relacionada à psicologia da educação. Então, eu tinha que ler esses autores, eu tive que citar esses autores, e na hora eu não tinha o texto de apoio, eu tinha que fazer conforme eu tinha aprendido mesmo do conteúdo. Vocês, como ainda estão iniciando essa caminhada de pesquisa aqui no TCC, e a gente espera que vocês cheguem lá no mestrado, no doutorado da mesma forma, nós estamos possibilitando que vocês tenham esse recurso ali em mãos na hora de elaborar o seu texto. E para quê? Para que vocês aprendam a fundamentar aquilo que vocês estão falando, aquilo que vocês acreditam, com base nos autores. Então, tudo aquilo que vocês pensam, alguém já escreveu sobre isso. Se for algo inédito, aí você guarda e vai lá para o doutorado, que lá no doutorado a gente pode escrever aquilo que a gente quiser, o tema que a gente acha que é inédito, com base também nas orientações do professor, ok? Mas aqui no TCC, como vocês ainda estão caminhando, pode ter certeza que tudo que vocês pensarem, alguém já escreveu. Usem isso a seu favor. E o Perrenot e o Mazeto são 2 autores excelentes para falar de formação do professor e para falar de desafios e outras questões que estão em volta aí na formação do professor, no século XXI e tudo mais. Então, aproveitem. Pode ser que vocês não concordem com os autores, não tem problema, vocês podem discordar. Vocês podem concordar, podem discordar dentro do texto com argumentos científicos. Então, peguem aquilo que vocês acham mais interessante do texto, escrevam sobre ele, sobre esse trecho, com base, é claro, sem fugir da temática do TCC, lembrando lá do tema, e usem esses autores de uma forma que vocês argumentem contra ou a favor. Nem sempre nós vamos concordar mesmo com os autores, mas lembrem-se que vocês precisam ter argumentos científicos. E como a professora Elaine falou, tem 2 obrigatórios e os outros complementares que vocês podem utilizar. Então, vocês escolham ali nos complementares, às vezes um está falando algo que te ajude justamente a contrapor aquilo que um outro autor está dizendo com o qual você não concordou. Então, não estamos obrigando ninguém a concordar, mas sim a argumentar com os conhecimentos científicos. Ok?